Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou falar de O Sétimo. Para quem não sabe, O Sétimo é o livro que dá sequência ao livro O Sete, do André Bianco. É uma temática inusitada na literatura brasileira porque são livros que tratam de vampiros, e de vampiros na realidade brasileira. O cenário no qual se passa a história é o Brasil. No Sete, que já tem vídeo aqui no canal, que foi inclusive o segundo vídeo que eu postei nesse canal desde que eu comecei lá em 2014. Não lembro se eu citei, mas eu acho o máximo o subtítulo do livro, que é Tem Gente que Não Acredita em Vampiros. E aí, no Sétimo, nós temos aqui Tem Gente que Ainda Não Acredita em Vampiros. É difícil resenhar esse livro sem eu estar contando spoilers a respeito do livro anterior. Mas se você não leu o Sétimo, não tem pretensão de ler, fica aí. Nessa sequência, nós vamos acompanhar o Tiago, né, que é o grande protagonista da história, que descobriu a caravela no fundo do mar, na qual tinha a caixa prateada contendo os restos mortais dos 7 vampiros. Nessa história aqui, a gente continua exatamente da onde parou o livro anterior, e nós vamos acompanhar o que se passaria com o vampiro lobo, né, que era o vampiro que virava lobisomem, né, era essa a habilidade dele. E nós vamos conhecer o Sétimo, que durante todo o livro anterior ficou guardado dentro dos escombros de um hotel. Acontece que no livro anterior sempre ficou resguardado essa história do Sétimo. No máximo que você consegue perceber era o passado do vampiro, né, e como que eles tinham sido capturados e tal. Nesse aqui nós vamos conhecer esse vampiro profundamente. E uma coisa que é interessante, que eu não sei se foi falha ou se foi apenas uma impressão minha, mas no livro anterior, todos os outros 6 vampiros, eles tinham um temor absurdo em relação ao Sétimo. Eles não suportavam a ideia de que o Sétimo pudesse retornar, porque eles temiam pela vingança desse 7º vampiro. E nesse aqui, quando o Sétimo aparece, a figura dele, assim, no seu ápice de força, de transformação e de crueldade, é realmente uma figura aterrorizante. Ele se transforma para uma forma humana e ele parece ser, nessa forma humana, ele parece até ser bem frágil, porque ele tem a forma de um adolescente, louro, magrinho, pequeno, jovem, como fosse um adolescente de 16 anos. E pela personalidade dele também, ele não pareceu ser realmente esse monstro todo a que todos deveriam temer. Que ele é cruel, isso ele é. Tem muito sangue nesse livro, muitas cenas assim de... Eu vou tentar resumir em uma palavra, vísceras. Mas tirando esse detalhe, esse livro é o máximo, eu gostei demais. Ele é tão bom quanto o primeiro. A trama que o André Bianco cria, são tantos elementos que compõem a história assim, tão bem amarrados, tão bem elaborados, que tornam a história extremamente emocionante. Aqui tem muita ação. Da metade para o fim do livro, nós temos aí cenas assim de tirar o fôlego, capítulos assim tão extensos, com sequências de ação tão longas, que você fica, meu Deus do céu, quando é que acaba esse negócio? Basicamente, essa história é narrada sobre 3 núcleos principais. Nós temos aqui o Tiago e o Sétimo, ele e os seus 2 amigos, a Eliane e o César, que tentam esconder o Sétimo, porque, aliás, isso foi uma promessa de que, para destruir os outros vampiros, ele tinha prometido. Aliás, para ele receber a ajuda do Miguel, que era o vampiro gentil, para destruir os outros vampiros, ele tinha que, em contrapartida, acordar o Sétimo e cuidar dele. Olha só, cuidar de uma criaturinha assim, bem mansinha. Nesse núcleo, nós vamos conhecer o Sétimo, perceber quais são as principais intenções desse vampiro
e sobre esse universo da vampiragem, né, digamos assim. O Tiago é um novo vampiro aí na história. Nós temos aí um vampiro, não diria um vampiro bonzinho, mas um vampiro consciente, sabe? Que tem noção do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito ou não. Isso é muito legal. Ele enriquece muito o personagem. O outro núcleo que nós temos é o núcleo do exército, que está sempre em busca ainda de averiguar os artefatos de tudo que aconteceu no livro anterior, na história anterior, e que eles estão em busca desse outro vampiro e do lobo que escapou, né, que ainda continuam realizando terror e caos pelas cidades por aí. E nós temos o núcleo de um caçador de vampiros, que é descendente de uma linhagem de caçadores que sempre procurou por esses 7 vampiros do Douro, né? É preciso eu ressaltar mais uma vez, para quem não conhece a história, de que esses vampiros vieram de Portugal no século XV. Então, é muito legal a história porque eles são vampiros portugueses, no sotaque portugueses, que vêm de uma época diferente e estão em plena era moderna, assim, se deparando com elementos, objetos e todos os adventos da humanidade. E isso praticamente pira a cabeça desses vampiros, sabe? Eles têm um fascínio, por exemplo, pela luz elétrica. E isso é muito legal. No desenrolar da trama nesses 3 núcleos, ali o exército está sempre no rastro do que esses outros personagens estão praticando e realizando, né? Na tentativa de cumprir com esses objetivos próprios. O lobo, ainda temente ao 7º, ele tem o objetivo de montar um exército de vampiros lobinhos, né? Para se defender desse vampiro que espera vingar-se dos irmãos, né? Eles têm meio que um radar, uma telepatia entre eles, e aí o 7º, quando acorda, percebe que os outros 5 estão faltando. Ele só consegue perceber a presença do lobo. E ele quer ir atrás do lobo, ele quer se vingar deles. E ele tem o Tiago como um aliado, né? Ele até coloca como um general. Só que o Tiago, a Eliana e o César, que são os amigos dele, que estão assim, meio que até o pescoço envolvidos com a história, eles começam a ficar preocupados sobre o que fazer realmente com isso quando eles começam a perceber as reais intenções desse vampiro 7º. A partir desse ponto, eles se rebeliam contra o 7º e aí eles vão tentar articular meios de se defender desse vampiro também. E assim como se defender do vampiro lobo. Desses 3 núcleos, de repente eles se transformam em 4 núcleos. E há 2 momentos no livro em que esses 4 agentes, exército, caçadores, vampiros do bem, vampiros do mal, se defrontam. Essas cenas são assim de muita ação. Imagine 4 posições sobre o mesmo objeto, que é esse confronto, e se duelar. E nós temos aqui verdadeiras cenas de guerra assim, moderna, com tiros e balas de prata, mordidas, vísceras, sangue, e ainda o elemento próprio do André Bianco, que é o sobrenatural, os poderes desses vampiros. Mas aí você pergunta, mas você já não falou que os outros 5 morreram? Acontece que desses outros 5 vampiros que morreram, Gentil, Inverno, Tempestade, Espelho e Acordador, o Tiago recebe uma visita inusitada, a visita daquele que concedeu poderes para esses vampiros originais. Inclusive ele concede um poder para o Tiago muito legal. E ele diz assim, olha, eu vou mandar eles de volta para ti. Nós temos aí até o Caronte dentro da própria caravela na qual eles foram encontrados. Nossa, eu achei isso de uma sacada incrível. O Caronte traz essas criaturas diretamente do inferno para ajudarem o Tiago a duelarem contra o 7º. Então imagina aí uma cena na qual essas 4 posições se encontram para duelar. A sensação em muitos momentos é que você está assistindo um filme de ação. Eu já falei sobre isso no Book Talk, no qual eu falo de livros que viram filmes, e que eu falei que esse livro seria um filme maravilhoso, mas que deveria ser, entretanto, um filme a ser produzido, né, pelas produtoras cinematográficas americanas, porque para produzir isso aqui, o filme ficar bom, é uma mega produção, porque nós temos aqui elementos muito difíceis de colocar dentro do escopo cinematográfico. Mas não é um livro que dá medo, tá? Eu não senti medo desse livro. É um livro que dá assim, um pouco de repulsa em alguns momentos.
Só que em muitos outros o livro é muito engraçado. Tem uma cena, por exemplo, que eu achei aqui um máximo, que é quando um médico legista está ali revistando um cadáver, fazendo uma autópsia, e por conta de uma característica de um dos vampiros aí da história, né, o acordador que ressuscita os mortos que morreram há menos de 7 dias. E é engraçado essa cena que o médico está ali cortando com muita concentração, fazendo um procedimento cirúrgico, e ele tateando, procurando um instrumento, um objeto, e alguém lhe entrega esse objeto. Não, ele é muito obrigado, e ele vai lá novamente. Só que de repente, quando ele olha em volta, ele não tem ninguém, ele está só, a porta inclusive está trancada. E então ele percebe que a mão que deu para ele aquele objeto era a mão do próprio cadáver que ele estava examinando. Eu ri nessa hora. Então, assim, o livro é basicamente uma guerra de vampiros com humanos no meio, caçadores, exército. São muitos elementos que compõem a história. Esse livro tem 450 páginas, eu não li tão rápido assim. É um livro que dá para você passar um bom tempo e usufruindo bem do entretenimento que ele tem para oferecer. Eu gostei muito. E é isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo no qual eu falo dos 7, que foi o segundo vídeo do canal, o vergonha. E vou deixar aqui o link para o vídeo de ontem, no qual eu falo de O Conto do Alexandre Dumas. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.